Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao JL2 desta primeira segunda-feira de 2026, 5 de janeiro. Veja os destaques desta edição. Mais de 200 detentos beneficiados com a saída temporária não retornam aos presídios do estado. O excesso de velocidade continua sendo a principal infração nas estradas. 500 motoristas são autuados durante as festas de fim de ano no Pará. Um idoso é atacado por cabas no bairro de Batista Campos, em Belém, e o ninho das vespas preocupa a vizinhança. E no esporte, os detalhes sobre a pré-temporada do Remo em Pernambuco. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no JL2. Mais de 200 presos beneficiados pela saída temporária de fim de ano não voltaram para os presídios do Pará. A Yolanda Borges está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações sobre esse caso. Olá, boa noite, Yolanda. Houve uma redução em relação ao ano passado, mas ainda assim esse número é alto. Isso mesmo, Jalília, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, segundo a divulgação da Secretaria de Administração do Sistema Penitenciário, 2.394 detentos receberam o benefício de saída temporária para as festas de fim de ano. Porém, 202 até então não retornaram ao sistema prisional. Na região metropolitana de Belém, dos 1.668 custodiados beneficiados, 149 são considerados foragidos. No interior do estado, houve 726 beneficiados. Desses, apenas 53 retornaram às suas unidades prisionais. A SEAP não informou de quais municípios esses detentos estão foragidos. A secretaria informou ainda que, em relação ao ano passado, aqui na região metropolitana, houve uma redução de 27% no número de foragidos. Vale lembrar que a visita periódica ao lar, conhecida como saidinha, está prevista na Lei de Execução Penal e é um benefício concedido pelo Poder Judiciário. Segundo a legislação de execução penal, tem direito a esse benefício presos em regime semiaberto que tenham cumprido 1/6 da pena, e no caso de reincidentes primários, ou 1/4 da pena em caso de reincidentes. Lembrando que os presos beneficiados no Pará com a saída temporária de fim de ano tinham até o dia 30 de dezembro do ano passado para retornar ao sistema. Nós questionamos a SEAP, assim como o Tribunal de Justiça, para saber sobre quantos desses presos são ligados aí a facções criminosas e a quantidade também de detentos com tornozeleira eletrônica, mas ainda não obtivemos resposta. Jalília. São presos já considerados foragidos. Obrigada pelas informações, Yolanda. E 2 dos 9 detentos que fugiram do presídio de Parauapebas no dia 1º de janeiro morreram ontem em confronto com a PM. João Vitor Ferreira e Cledson Silva dos Santos estavam escondidos em um bairro na periferia da cidade. Ao chegarem ao local, os PMs teriam sido recebidos a bala e houve troca de tiros. Os 2 detentos feridos foram levados para o Hospital Municipal de Parauapebas, mas morreram na unidade. Com a dupla, os policiais apreenderam armas, drogas e munição. Os outros 7 fugitivos continuam sendo procurados pela polícia. O comando da Polícia Militar do Pará afastou o PM que foi flagrado agredindo uma mulher na ilha de Cotijuba, em Belém. As cenas de violência teriam sido registradas no final da tarde de ontem, no trapiche da ilha. Nas imagens, a mulher aparece discutindo com um passageiro que já estava embarcado. De repente, um policial militar se aproxima, dá um tapa na mulher, além de puxá-la com violência. A mulher tenta questionar o motivo das agressões, mas leva outro tapa.
Várias pessoas, inclusive militares, viram as agressões do PM contra a vítima. A Polícia Militar informou que instaurou uma portaria para apurar as circunstâncias desse fato. Disse ainda que não compactua com desvios de condutas dos militares. A Corregedoria da Polícia Militar vai acompanhar esse caso, mais um de violência contra a mulher. O condutor e uma passageira de uma moto morreram na BR-010 depois da batida com um carro. O acidente foi entre os municípios de Mãe do Rio e Aurora do Pará, no sudeste do estado. A motocicleta ficou destruída depois de ser atingida por esta caminhonete. A frente do carro também ficou bastante danificada. Catiane Lima da Silva estava na garupa da moto e morreu no local da batida. A moto era pilotada pelo guarda municipal Antônio Vicente dos Santos, de 34 anos. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros militares, mas também morreu em decorrência à gravidade dos ferimentos. O acidente foi no começo da noite de sábado, na rodovia BR-010, entrada de Aurora do Pará. De acordo com a PRF, após o acidente, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Ele já foi identificado e diligências foram realizadas pelas equipes policiais, mas até agora não foi localizado. Agentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal atenderam essa ocorrência. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Uma perícia foi realizada no local em busca de evidências que ajudem a entender como tudo aconteceu. Em Floresta do Araguaia, no sul do estado, o desabamento de uma ponte prejudicou o escoamento agrícola da região. O acidente foi no fim de semana. O acidente foi na manhã do último sábado, quando uma carreta passava pelo local. A estrutura não suportou o peso do veículo e desabou. A carreta caiu no rio. Segundo testemunhas, o motorista conseguiu sair a tempo e não teve ferimentos graves. A carreta transportava uma carga de milho que foi levada pela água. A ponte que desabou ficava em uma estrada vicinal sobre o rio Salobo, próximo à Vila Bom Jesus, distante cerca de 30 quilômetros da sede do município de Floresta do Araguaia. Com o desabamento da estrutura, o tráfego está completamente interrompido na região, afetando moradores e o escoamento da produção agrícola. A orientação dos órgãos de trânsito é que motoristas façam rotas alternativas. As causas do desabamento ainda são investigadas. O local segue aguardando vistoria técnica e providências das autoridades. Uma van desgovernada capotou na BR-316 em Ananindeua e atingiu pedestres que caminhavam nas margens da rodovia. Uma mulher ficou ferida. O motorista e o cobrador da van estão foragidos. O acidente foi por volta das 9 horas da noite de ontem. O fluxo na rodovia seguia o ritmo comum e pedestres caminhavam tranquilamente na calçada. De repente, eles foram surpreendidos por uma van desgovernada. Uma pessoa que passava pelo local no momento do acidente foi atingida e foi parar debaixo do veículo. Os passageiros tiveram que sair pela janela. Ao perceberem que a vítima permanecia debaixo da van, os passageiros ergueram o veículo por conta própria. O acidente foi no quilômetro 1 da BR-316. A van fazia o trajeto Icoraci-Castanheira. O motorista da van fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Ele chegou a ser perseguido por pessoas que testemunharam o acidente, mas não foi alcançado. O cobrador do veículo de transporte alternativo também fugiu. Este homem, que também teria ligação com a van, foi detido e ouvido pela polícia. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. A Polícia Civil informou que investiga o caso para identificar o motorista e o cobrador da van. O caso é investigado pela Seccional Urbana de Ananindeua. 2 caçambas caíram dentro do rio Amazonas, em Prainha, no oeste do estado. Elas estavam em uma balsa que adernou no meio da travessia. Os veículos transportavam brita para a zona rural de Prainha ontem à tarde, mas logo que saíram do porto, identificaram algo irregular. Segundo os tripulantes, a correnteza do rio Amazonas e uma possível fissura na balsa fez a embarcação adernar. O acidente foi neste trecho, próximo à comunidade Boa Vista do Cussari.
Minutos depois, os tripulantes fizeram esse registro mostrando a água do rio entrando na embarcação. Com medo do naufrágio, alguns tripulantes se jogaram no rio. A Prefeitura de Prainha informou que foram adotadas todas as medidas de segurança necessárias para a travessia e que prestou socorro aos tripulantes. Sobre o acidente, a Capitania dos Portos, em Santarém, disse que vai apurar o caso. A Polícia Civil também abriu um inquérito policial para identificar as causas desse acidente. Quem escolheu a Praia do Paraíso para relaxar no feriadão em Mosqueiro se estressou com a falta de coleta de lixo. Tranquilidade, uma boa brisa e aquela sensação que a gente só tem no paraíso. Mas no meio da paisagem algo destoava neste feriadão. Quem chegava já conseguia perceber, a lixeira tinha extrapolado a capacidade há dias. Neste ponto, o amontoado de sacolas de lixo, algo que mesmo com o movimento do Réveillon não se formou em pouco tempo. De um lado da rua, do outro a poucos metros. Era lixo para todos os lados ao longo da Praia do Paraíso. Segundo os moradores, o problema se estende desde o dia de ano, há 4 dias. Antes do dia 1º, né, era tudo certo, todo dia eles vinham e recolhiam, só que agora... Sujeira que prejudica a bela paisagem e que incomoda também pelo mau cheiro. A Ciclos Amazônia informou que a coleta de resíduos domiciliares ocorre regularmente de segunda a sábado. Em razão das festas de fim de ano e do aumento do fluxo de pessoas, a empresa reforçou a coleta na ilha, além dos serviços de limpeza das praias. Não foi o que vimos aí nas imagens. E a gente quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar aqui para esse QR Code que está aparecendo na sua tela ou cadastrar o nosso WhatsApp, 999430001. Aí é só mandar sua mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui no telão do JL2. A seguir, um idoso é atacado por um enxame de cabas no bairro de Batista Campos, em Belém. 500 motoristas são autuados por excesso de velocidade durante as festas de fim de ano nas estradas federais que cortam o Pará. E os detalhes sobre os treinos da pré-temporada do Remo em Pernambuco. Vamos às imagens do trânsito. Você vê imagens ao vivo aí da Avenida... Aliás, o Boulevard Castilhos França, logo ali do ladinho da Estação das Docas. Trânsito tranquilo, o pessoal ainda está voltando do feriadão, ainda cansado, descansou, está chovendo um pouquinho, mas está tudo tranquilo aí, mesmo com essa chuva, sem trânsito na cidade. O povo está voltando aos poucos para 2026. Eu volto já às 7h14. Agora, olha esse caso. Um idoso foi atacado por um enxame de cabas no bairro de Batista Campos, em Belém. O ninho preocupa toda a vizinhança. Seu Luiz ainda carrega no rosto as marcas das ferroadas de cabas. O ataque aconteceu enquanto ele e a esposa realizavam atividades domésticas. Fui observar que a minha janela estava invadindo o mato lá na laje, no último andar. Eu fui tentar puxar esse mato para tirar da janela. Aí, para meu azar, elas vieram tudo assim, muitas cabas, né? Que não é abelha, é caba. Essas cabas vieram e me atacaram, atacaram eu e ela. Ela conseguiu pegar um pano e me bater também. Bom, após o ataque, essa parte do meu rosto todinho ela fechou. Cheguei lá no pronto atendimento do Jurunas com o rosto fechado, totalmente dolorido. E essa dor, ela resvalava todinha para a lateral da face para cá. Tudo, muita dor, mas muita dor mesmo. Essa não é a primeira vez que o casal se depara com essa situação. Um problema que gera ainda mais preocupações para a vizinhança, já que o enxame está próximo a outras residências. A Vanessa também teme que um novo ataque aconteça. São dois, um aqui e um lá na frente. Então eu me preocupo, porque tem as crianças, né? Tem os adultos, ainda tem mais um senhor lá na frente, que é o irmão do meu padrinho, que ele é deficiente, ele não enxerga. Deus o livre se ela pegar uma criança, né? Que onde elas ferram fica a situação, né? Como
o senhor ficou aqui, né? Valdeci é cego e a preocupação dele é a mesma, já que em frente à sua casa um outro ninho se formou em um cajueiro. Eu espero que as autoridades, elas tomem as providências, né, que possam vir aqui dar uma assistência para a gente, né, porque é perigoso, né? Principalmente para mim, que às vezes eu saio, vou por aqui, eu não enxergo, né? E acaba de atacar, não sabe nem por onde, não está nem para correr. Segundo os moradores, o Corpo de Bombeiros já foi informado da situação, mas até agora os 2 ninhos não foram retirados. Espero que as autoridades se disponham, né, vir ajudar a gente tirar isso daí, né, por causa das crianças que ficam no quintal, né, e as pessoas, né, para não ser atingida de novo. Preocupação de um novo ataque acontecer? Fica essa preocupação, inclusive a gente está mantendo a casa fechada, nós telamos já alguns locais, né, da casa lá em cima, onde a gente fica mais posicionado, então a gente poder ter a ventilação, a gente telou lá. Mas há esse receio, porque a qualquer momento a gente vai mexer em alguma coisa assim sem querer, a gente vai ser atacado. Nós questionamos o Corpo de Bombeiros, mas até o momento não houve resposta. A orientação, então, é não mexer nesse ninho de cabas para evitar um novo ataque. 700 agentes de endemias de Belém estão batendo de porta em porta para orientar os moradores e eliminar possíveis criadouros do mosquito que transmite a dengue. O aumento no volume de chuvas cria o cenário ideal para a proliferação do Aedes aegypti. Sol intenso e depois chuva. Uma combinação que favorece a reprodução de mosquitos. Para evitar que esta proliferação aconteça no quintal de casa, Dona Normélia está sempre atenta e não deixa a água parada de jeito nenhum. Eu tenho esse cuidado com as plantas, né? Eu não tenho vasilhas com água acumulada, porque eu sei que é prejudicial a gente. De casa em casa, os agentes de endemias saem em busca de possíveis focos ou criadouros do mosquito. Um trabalho de fiscalização que garante a saúde de todos os moradores das redondezas. A gente bate nas residências e tentamos achar focos. E a gente orienta também sobre não acúmulo de águas, entendeu? Lixo, recipientes, planta com pratinhos embaixo de plantas, para evitar, né? Nesta calçada, os agentes identificaram um criadouro. Neste caso, quando é detectadas larvas do mosquito ou possíveis focos, são coletadas amostras e um tratamento com larvicida é realizado. A gente coleta e leva para o nosso distrito para fazer a avaliação. O laboratório fazer a avaliação para ver se é foco de dengue ou se é foco do mosquito convencional. Quando a gente faz o recolhimento, a gente já faz a orientação para não deixar água parada, para evitar o foco. E se der positivo, a gente retorna para fazer uma vistoria melhor, não só na residência, mas no quarteirão todo também. Em 2024, de janeiro até a metade de dezembro, foram confirmados mais de 3.200 casos de dengue em Belém. No mesmo período do ano passado, esse número foi muito menor, não chegou a 1.000 casos. Foram um pouco mais de 800, o que mostra que a população está cuidando mais das casas para não permitir que o mosquito se prolifere. Quando começa o período chuvoso, a tendência é que a população seja acometida pelas viroses, no caso a dengue, zika e chikungunya, que são as que o mosquito transmite, né? Os agentes de combate a endemias são atualmente cerca de 700 em Belém, fazendo vistoria casa a casa o ano inteiro. Então a gente a cada 2 meses passa visitando aqueles mesmos locais. Então essa visita ela é importante para educar o morador daquilo que ele precisa tomar providências no seu ambiente de vivência ali, né? Mesmo assim, alguns locais ainda passam despercebidos, como na casa da Rose, que foi encontrado um pequeno foco. O pratinho de planta estava virado, mas a borda acumulou água. É um pequeno espaço que pode até passar despercebido para os moradores, mas não para o Aedes. Olhar mais atento, até porque a gente percebe um aumento, né, dos mosquitos. Então, se a gente percebeu isso, realmente é sinal que, encontrado algum foco, a gente tem que estar atento à limpeza, né, que a gente
vacilou. O que tem dificultado esse monitoramento dos agentes comunitários é encontrar as residências fechadas ou então se deparar com a recusa dos moradores em permitir que eles entrem nas casas. É aí que eles contam com a ajuda da vizinhança. Nesse caso, a gente precisa que o morador vizinho avise aquele que não está presente, né? Para que entre em contato conosco, para que a gente possa refazer aquela visita lá. Fazer a visita, né? Que ela não foi feita. É lançado como imóvel fechado. Então tem um momento para a gente recuperar esses imóveis. Quando não recupera, aí a gente vai para o próximo ciclo, que é 2 meses depois. Devemos reforçar a vigilância a partir de agora, especialmente por conta das chuvas. Não deixar água em nenhum localzinho assim, porque é lá que o mosquito consegue se proliferar. O setor de abastecimento e saneamento de 13 municípios do Pará passaram hoje a ser administrados pela concessionária Águas do Pará. Já são 50 os municípios. Vamos ao vivo com Juliana Alvarez, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Juliana, boa noite. Nessa nova etapa, quantos moradores serão atendidos? Boa noite, Jalília. Boa noite a todos que nos acompanham. De acordo com Águas do Pará, são aproximadamente 647 mil moradores que passam a ser atendidos com ampliação desse sistema. O serviço abrange captação, tratamento e distribuição de água, além de coleta e tratamento de esgoto. Isso em 13 municípios paraenses, o que abrange aí quase todas as regiões do estado. Nós vamos acompanhar juntos agora quais municípios são esses. Olha só, temos Santa Isabel do Pará, na região metropolitana, Anajás e Breves, no Marajó, Baião, Colares, Curuçá, Quatipuru, Salinópolis, São João de Pirabas, no nordeste do estado, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, além de São Félix do Xingu e Conceição do Araguaia, no sul do estado. Com essa nova ampliação do serviço, a Águas do Pará passa a administrar o abastecimento de água e saneamento de esgoto em 50 municípios paraenses, atendendo aproximadamente 3,7 milhões de pessoas em áreas urbanas. Outros 76 municípios do estado estão em fase de operação assistida. O que isso significa? Que essas áreas ainda estão sendo administradas pela COSAMPA. Enquanto isso, a Águas do Pará está fazendo diagnósticos dos sistemas existentes, a definição de prioridades operacionais e elaboração do plano de investimentos. Quando tudo isso for definido, aí então a Águas do Pará passa a administrar a gestão de água nessas regiões e também de esgotos nessas áreas. Jalília. Obrigada pelas informações, Juliana. Distribuir água de qualidade para a população paraense é super importante, até porque esse é um dos principais desafios aqui no nosso estado, na região norte. Obrigada. A Polícia Rodoviária Federal autuou mais de 500 motoristas nas estradas do Pará por excesso de velocidade durante o feriadão de Ano Novo. Esse balanço foi divulgado hoje. Com foco no enfrentamento à violência no trânsito, a PRF intensificou durante a última semana uma série de ações em vias estratégicas. O balanço inicial da operação aponta que foram registrados 15 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. Desse total, 7 foram considerados graves. Também foram flagradas 162 ultrapassagens indevidas e mais de 500 infrações por excesso de velocidade. O saldo da operação contabilizou 25 acidentes e 2 mortes, uma na BR-010 em Aurora do Pará e outra na BR-230 em Pacajá. A PRF também priorizou o combate à embriaguez ao volante. 19 condutores foram autuados pela lei seca. Os principais flagrantes durante a Operação Ano Novo, realizada pela PRF, que terminou nesse domingo, eles estão relacionados a condutas comportamentais, dos condutores. Excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais indevidos, que são fatores que são agravantes de acidentes em nossas rodovias. Os registros também apontam 78 autuações por falta de cinto de segurança e cadeirinha, além de 50 motociclistas flagrados sem o uso do capacete. Aproximadamente 2.000 veículos foram fiscalizados. Dentro desse contexto também tivemos mais de 1.900, quase 3.000 condutores, passageiros e condutores que foram fiscalizados durante toda a operação.
A operação se estenderá até o feriado de Carnaval. O atraso no lançamento do edital do Carnaval 2026, que garante recursos para as escolas de samba de Belém, gera incertezas. Nos barracões, o trabalho já começou. O samba enredo está estampado na quadra da escola de samba e as fantasias dos brincantes começam a ganhar forma. A preparação para o carnaval está a todo vapor na Boli-Boli, mas o desfile das 8 escolas do Grupo Especial de Belém ainda é incerto. A prefeitura ainda não lançou o edital para o Carnaval 2026. É a angústia de todos os anos, né? A gente está acostumado com essa angústia na espera de que se oficialize o carnaval. Mas a gente não pode também só começar quando oficializa, porque depois não dá mais tempo. O edital prevê recursos para as escolas de samba. São cerca de R$113 mil para cobrir custos que ultrapassam R$500 mil. Segundo a Liga das Escolas de Samba Associadas da capital, o documento seria lançado pela prefeitura ainda no começo de dezembro do ano passado. Mas o prazo não foi cumprido, o que tem comprometido o calendário da festa. O edital é o ponto de partida do carnaval. A partir dele é que as escolas se organizam do ponto de vista da estrutura, orçamentária, do próprio calendário. Então, sem o edital, a gente trabalha e está trabalhando, mas num ambiente de insegurança. A previsão da ESA é que os desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba de Belém ocorram nos dias 27 e 28 de fevereiro. Mas sem a publicação do edital pela Prefeitura, até mesmo as datas podem ser alteradas. Um cenário de dúvidas e insegurança para quem coloca o carnaval na rua. Nós ainda não conseguimos uma reunião oficial com o prefeito para que a gente trate desse calendário e desse edital. Ainda não fomos recebidos, estamos nas expectativas, inclusive a gente apela para que isso aconteça logo. Isso deixa uma ansiedade na gente que não deveria ter. Era para ser só alegria, mas nem sempre é. Procuramos a Prefeitura de Belém, que até o momento não se manifestou sobre o lançamento do edital. Mesmo sem uma definição oficial, já teve escola na Avenida nesse fim de semana. A Arrastão do Samba foi comandado pela Embaixada do Império Pedreirense. Este ano, a escola tem um enredo em homenagem à cantora e compositora paraense Nazaré Pereira. Os brincantes percorreram algumas ruas do bairro com muita alegria e empolgação. Ao som da bateria da escola, eles ensaiaram os primeiros passos para o desfile de 2026. Esses arrastões do samba vão acontecer todos os domingos até o fim de semana que antecede o desfile do Grupo Especial, previsto para os dias 27 e 28 de fevereiro, na aldeia amazônica. No próximo domingo será a vez do arrastão da escola Boli-Boli, no bairro do Uguamá. Agora, o esporte. O Remo iniciou a pré-temporada neste fim de semana no centro de treinamento do Retrô, em Pernambuco. Vamos ver como foram os primeiros dias de trabalho por lá. Se você for até... Ah, Pernambuco! Lugar de lindas praias, ótimo para aproveitar nesse começo de ano, né? É, mas não vai ter praia pro Leão, não. Acá no vamos a correr alrededor de la cancha, ir a la playa, no. El juego, todos los días. O novo técnico do Remo, Juan Carlos Osório, já chegou lá em Pernambuco mostrando para que veio. Somos grupo de trabajo de fútbol que interpretamos el juego, atacar, buscar crear situações de gol. O time azulino já começou a pré-temporada no CT do Retrô, conhecido pela moderna infraestrutura, incluindo um centro de treinamento com o próprio hotel. Que isso, hein? Os jogadores chegaram no sábado e no domingo iniciaram os trabalhos. O primeiro passo, os exames laboratoriais. Afinal, nessa temporada eles vão ter que dar o sangue em campo, né? Já no período da tarde, começaram as atividades no campo. O primeiro treino comandado por Juan Carlos Osório. Depois veio o treino físico. Aí o comando foi do preparador argentino Gonzalo, que está de volta ao clube depois da passagem do ano passado. Agora estamos em um período de avaliação, mas já vamos começar com treinamento forte, com treinamento intenso, comigo e também com o professor. Porque temos um jogo muito perto, uma final e o objetivo agora é sair. Essa final aí é o jogo contra o Águia, pela Supercopa Grão-Pará, marcado para o dia 18 de janeiro.
A partida abre a temporada do futebol paraense. Esse vai ser apenas o primeiro desafio do Leão no ano. Quem sabe lá no final de 2026, se tudo der certo, os azulinos retornem para Pernambuco, mas dessa vez é para aproveitar as belas praias do estado. Boa sorte ao Remo. Vamos agora aos comentários dos nossos telespectadores que estão vendo o JL2. O Alcimar Júnior manda essa mensagem lá da Marambaia. Boa noite. Os bombeiros, quando acionados para ocorrências como essas, para retirar cabas, eles não vão. Cansei de pedir para retirar um enxame em casa. Bom, essa é a denúncia do Alcimar. Ele está se referindo ao enxame que foi encontrado no bairro de Batista Campos. Um idoso chegou a ser atacado pelo enxame. Que bom que o idoso passa bem. A gente está aí com imagens desse enxame. Os moradores informaram que solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros e continuam aguardando. A orientação é não mexer para evitar um novo ataque. Temos mais uma mensagem, sim, Tadeu Tavares, essa vem de Icoaraci. Boa noite. Todo ano é a mesma história. Esse benefício com a saidinha de fim de ano, muitos não voltam. Esse benefício deveria acabar. Fica aí a opinião do Tadeu Tavares de Icoaraci. A gente lembra que mais de 200 presos receberam esse benefício, mas não retornaram para as cadeias. Essa é a mensagem do Tadeu. Edson Leal. Muitos desses detentos aproveitam a ocasião para praticar crimes. Diz, inclusive, que foi assaltado, levaram moto, que é o principal meio de transporte para trabalhar. Essa é a denúncia do Edson Leal sobre as saidinhas de fim de ano. Houve uma redução em relação ao ano passado, mas ainda assim mais de 200 presos que receberam esse benefício não retornaram para as cadeias. Temos mais uma, Luiz Carlos. Violência contra a mulher deve ser combatida. Jamais um policial fardado deve agir com violência contra uma mulher. Um absurdo. Nenhum tipo de violência é tolerável. Um policial que, na verdade, deveria estar ajudando a combater um crime, acaba cometendo um crime, uma violência contra a mulher, que, aliás, a gente tem noticiado todos os dias aqui, violência contra a mulher. Temos aí as imagens de tudo que aconteceu na ilha de Cotijuba, isso aí foi no Trapiche, e a gente vê outros policiais olhando, vendo a agressão sem fazer absolutamente nada. Esse caso de violência contra a mulher está sendo investigado. E o JL2 vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você, bom início de ano. Tchau, tchau.